Ok, tudo pronto, vamos dar início. Hoje, dia 15 de dezembro de 2020, estamos iniciando a aula da disciplina de Banco de Dados 2, do PSE 2, Período Suplementar Emergencial. Eu já vou iniciar apresentando a tela do meu computador. Bom, para mais uma vez relembrar, este é o horário do curso técnico em informática, desse período suplementar emergencial 2, de acordo com o nosso horário e cronograma. Hoje, dia 15 de dezembro, nós estamos iniciando agora a aula da disciplina de Banco de Dados 2. Na sequência, às 15h30, teremos a aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. E hoje, às 18h45, o professor Evandro tem a aula de Redes de Computadores 2. Para lembrar o que fizemos na nossa última aula de Banco de Dados 2, eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez que todas as aulas ministradas nesse período suplementar emergencial são gravadas e disponibilizadas posteriormente no canal do YouTube. Para você localizar, basta vir aqui no YouTube e digitar André UFTM e vai aparecer aqui o meu canal, clicando aqui no meu nome, como eu já expliquei em aulas anteriores. Eu coloco todas essas aulas em playlists para ficar mais organizado. Então, clicando aqui no item playlist, você encontra aqui PSE 2, aulas de Banco de Dados 2 e as outras playlists também das outras disciplinas. Ao término dessa aula de hoje, o vídeo desta aula também será colocado nesta mesma playlist. A seção dessa playlist aqui, só para a gente dar uma relembrada no que já aconteceu. Nós já tivemos 3 aulas, dia 10 do 11, 24 do 11, 8 do 12, e essa aula que estamos iniciando agora, 15 de dezembro de 2020. Nessa última aula, nós estudamos, eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, os temas, os tópicos que nós estudamos nessas aulas. Então, na última aula, nós estudamos o Group By, em conjunto com as funções de somar, fazer média, contar, verificar o valor mínimo e valor máximo. Estes foram os pontos principais estudados nessa aula. E na aula de hoje, nós vamos dar sequência e nós vamos fazer alguns exercícios de nível 3. A expectativa é que, ao fazer esses exercícios, nós vamos verificar se o que estudamos até agora já atende e o que aparecer de diferente nesses exercícios de nível 3, eu aproveito a oportunidade para explicar esse conteúdo. Bom, como de praxe, mais uma vez, vou abrir aqui, deixa eu só abrir aqui, disponibilizar. Deixa eu aproveitar a oportunidade para lembrar que agora aqui no Google Meet existe a possibilidade de você levantar a mão para fazer um questionamento. Ou seja, a qualquer momento, durante as minhas explicações, qualquer dúvida que surgir, fique à vontade, pode perguntar,
pode levantar a mão, fique à vontade aí da forma que você achar mais conveniente para colocar a sua dúvida ou o seu comentário. Vamos voltar aqui no SQL. Antes, porém, eu quero abrir o nosso mestre maior. O nosso mestre maior é nada mais, nada menos do que o nosso bom e velho manual. Eu já falei desse manual nas aulas anteriores. Nós usamos o manual da versão 4.1, porque é uma versão do manual disponível em português, mas eu já recomendei também fortemente que quem puder usar a documentação existente no site mysql.com. Tem o link aqui, documentação, e aqui você vai encontrar a documentação das versões mais recentes. Tudo tem disponível aqui. Na grande parte está em inglês. Já falei isso em aulas anteriores, vou repetir. Para profissionais da área de computação, de tecnologia da informação, o inglês é um requisito muito importante. Então, se você puder se dedicar um pouco a isso também, é bastante importante. Mas, de qualquer forma, eu disponibilizei a versão desse manual, e é uma alternativa também de consulta. Eu vou deixar ele aberto aqui, porque, caso necessário, eu volto aqui no manual para mostrar o item que a gente está estudando. Então, vamos lá, vamos partir. Eu não vou... A princípio, eu não vou entrar com meu usuário e senha, tá? Não tenho interesse aqui de ficar guardando essas respostas corretas para mim, mas lembre-se que, ao fazer os exercícios, que é, inclusive, o critério de aprovação desta disciplina de bancos de dados 2, é que você faça exercícios de níveis 3, 4 e 5. Lembrando que mais para o final deste período suplementar emergencial, eu vou estabelecer a quantidade de exercícios de nível 3, 4 e 5 para que você possa ser aprovado na disciplina. Então, com tudo que nós já estudamos até o momento, é sempre bom você tirar algumas horinhas por semana para fazer os exercícios de nível 3, que é os que vocês já são capazes de tentar fazer em função do que nós já estudamos. Outra coisa bastante importante é que, quando você estiver fazendo esses exercícios de nível 3, sempre que surgir uma dificuldade ou uma dúvida, você deve usa a função print, né? Tira um print da tela aqui, ó, quando você estiver no exercício de nível 3, por exemplo, você está com dificuldade nesse exercício, você não está entendendo, ou você fez um comando e deu errado, dá um print, salva a imagem da tela com a questão e a sua resposta, guarda esses prints, e nas nossas próximas aulas você pode apresentar essas suas dúvidas para que a gente possa juntos entender o que você cometeu de erro ou o que tem de errado na sua resposta, e eu aproveito essas oportunidades para ajudá-los a resolver esses exercícios e tirar as dúvidas que vocês possam ter na solução, tá? Então, essa é uma estratégia interessante. Então, sempre que for fazer os exercícios, respondeu, está dando erro, não está conseguindo, faz um print, guarda a imagem e traz para a gente nas aulas seguintes, que em todas essas próximas aulas nós vamos ter tempo disponível para ver esses exercícios aí que vocês estão com dificuldades para resolver. Bom, vou usar essa opção de colocar aqui em cores, porque é legal, porque mostra os comandos coloridos, né? Só um segundo que eu vou fechar a porta aqui do escritório para poder não ter som externo, que minhas filhas estão brincando ali. Só um momento.
Pronto. Fechei a porta, acho que agora o barulho externo vai diminuir um pouco. Vamos lá para esse primeiro exercício. A pergunta é mostrar, ou seja, eu preciso construir um comando SQL para mostrar o nome dos bairros. Então vamos olhar aqui o projeto do banco de dados. O projeto desse banco de dados deste exercício tem uma tabela de passageiros, uma tabela de carros, uma tabela de bairros, logradouros, motoristas e corridas. Então, só de ver esse conjunto de tabelas, a gente pressupõe que seja algo do tipo táxi ou carros por aplicativo, coisa do tipo. Bom, então, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Eu tenho as corridas, a corrida ela está associada a um passageiro, a um carro, tem um bairro de origem, um bairro de destino, uma rua de origem, uma rua de destino e um motorista envolvido, né? É o que a gente interpreta desse projeto de banco de dados. O exercício trata exclusivamente da tabela de bairros. A tabela de bairros é essa tabela bairros que tem apenas o código, que é do tipo small int. Lembra? Vou até aproveitar para recapitular aqui. Opa! Deixa eu dar um localizar aqui no manual para small int. Não é esse. Small int. Aqui, ó. Onde isso está no manual. Item tipo 6. O manual 6.2, que é o tipo de campos. O que é o small int? Já falei isso na disciplina de banco de dados 1. Mas vamos lá, vamos reforçar aqui. Quando eu falo que uma coluna da tabela é do tipo small int, eu estou falando que ela terá a capacidade de armazenar um número. Esse número é considerado um inteiro pequeno, e se esse número for ter sinal de positivo e negativo, a capacidade será de menos 32.768 até 32.767. Se esta coluna não for usar o sinal de positivo e negativo, a capacidade muda para de 0 a 65.535. Podemos até, só para curiosidade, eu posso consultar aqui, ó, select, bairros, para ver o que tem dentro dessa tabela aqui no sistema. Clico no botão execute o comando e vejo o resultado. Tá aí. 1 Butantã, 2 Cantagalo, 3 Centro, 4 Bom Jesus da Lapa, 5 Farol da Barra, etc. Aqui ele mostra apenas 50 linhas, título de exemplo. Então aqui foi só para a gente entender o conteúdo que tem dentro dessa tabela de bairros, que é essa tabela que nós acabamos de ver aqui, a estrutura dela. Ok, então vamos ao exercício. Eu preciso mostrar o nome dos bairros. Na tabela de bairros tem a coluna nome. Então, essa é a informação que é solicitada. Então, eu tenho que trazer a coluna nome da tabela bairros. Quais são os critérios para separar os bairros que interessam dos que não interessam? O único critério colocado pelo exercício é que o código do bairro seja menor do que 5 ou maior do que 12. Então, eu tenho que colocar esses critérios para separar os bairros que me interessam no resultado dos que não interessam aqui na cláusula where. Então, a coluna código da tabela bairros, que é o small int que a gente acabou de ver, eu vou colocar aqui o código deve ser menor do que 5 ou, então eu vou usar aqui o or, o código deve ser maior do que 12. Então tá aqui, ó, esse critério colocado no exercício, código menor do que 5 ou maior do que 12, foi estipulado. Eu posso, inclusive, se, apesar de, nesse contexto, nesse exemplo, não mudar o resultado, mas até para efeito de visualização, eu posso usar um parênteses aqui para separar as condições. O primeiro critério é, código deve ser menor do que 5.
ou esse mesmo código deve ser maior do que 12. Então, até para conferir, antes de enviar e corrigir o exercício, eu vou colocar aqui para mostrar o nome e o código, até para mim ver o resultado dessa sentença aqui, ó, tá? Então, eu vou mandar executar e ver o comando, ó. Então, todos os códigos que estão aqui nesse resultante, nessa matriz resultante, tá 0, 1, 2, 3, 4, 13, 14. Veja que só tem código menor do que 5, 0, 1, 2, 3, 4, ou maior do que 12, 13, 14, 15, 16, assim sucessivamente. Então, esse critério aqui está trazendo as informações de acordo com os critérios estabelecidos no exercício. Mas, o que é para mostrar é apenas o nome desses bairros. Então, o código não aparece, não deve ser usado aqui, não deve retornar na matriz resultante. Então, a solução para esse exercício é select nome from bairros, que é da onde virá as informações, e aqui na cláusula where eu estipulei os critérios conforme estabelece o exercício. Para saber se esse meu comando atende ao que é solicitado no exercício, eu mando corrigir resposta. Parabéns, resposta correta. Ficou verdinho? Só alegria. Bom, aqui ó, tem um outro detalhe, esse site ele permite que outras pessoas criem também exercícios. Para mim saber qual é a pessoa que criou esse exercício que está aparecendo, eu coloco a setinha do mouse aqui, ó, e ele mostra. No caso, esse exercício quem criou foi eu. Então, o exercício é mostrar o nome dos pacientes quando o primeiro nome for igual a Márcio. Ok, nós já estudamos isso também. Nós temos várias possibilidades para fazer isso que está sendo solicitado. Uma das possibilidades que nós estudamos foi o like, que tá, quem não se recorda, é só dar uma pesquisada, assistir às aulas anteriores nossas, né? Que lá tem, eu posso até tentar ver aqui, deixa eu ver aqui em que aula que foi isso. Deixa eu ver se foi na aula do dia 24/11. Aqui, ó, like, ó. Nós falamos do like na aula do dia 24/11. Então, se você não se lembra, dá uma recapitulada. E a outra possibilidade que nós temos para esse mesmo exercício são funções string. Então, vamos retornar aqui para o exercício. Olha só. Vamos ver primeiro esse projeto de banco de dados. Esse projeto de banco de dados aqui, ó, ele tem pacientes, doenças, médicos, cirurgias, hospitais e cidades. De acordo com o que está exposto nesse projeto de banco de dados, a gente está vendo o seguinte: a tabela de cirurgias está ligada a uma doença, a um paciente, a um médico e a um hospital. Então, a gente pressupõe que esse banco de dados armazena informações sobre cirurgias que foram feitas em determinados hospitais, e esses hospitais estão relacionados a algumas cidades. Uma cirurgia, ela tem uma doença, tem um paciente, tem um médico e tem um hospital envolvido, né, que são as setas que estão mostrando essas relações aqui. O exercício fala do nome dos pacientes. A tabela de pacientes, está fácil de ver aqui, ó. Nós temos os pacientes, nós temos a coluna código, que é um número inteiro, integer. Temos o nome do paciente, que é um varchar de 50. Nós temos a data de nascimento desse paciente, que é um date. E nós temos o sexo, que é um char de 1. Então, o exercício pede o nome dos pacientes, nome da tabela. O critério para separar o paciente que interessa dos que não interessam é o primeiro nome igual a Márcio. Aí eu tenho duas
no mínimo, duas possibilidades para fazer isso. Posso usar o like, que nós já estudamos nas aulas anteriores, e com o like eu tenho que fazer o quê? O nome do paciente, like, aí eu colocaria Márcio, espaço, percent. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o nome do paciente, ó, o nome do paciente começa com Márcio, tem um espaço, e depois do espaço pode ter qualquer coisa. Vamos ver aqui o resultado disso, ó. Opa! Ah, tá. O resultado do comando não retornou nenhuma linha, ou seja, nesse banco de dados aqui não tem nenhum paciente que atende a esse critério, tá? Mas só para continuar aqui, a outra possibilidade que eu teria seria essa aqui, ó. Então, isso aqui é uma possibilidade, vou tirar ela aqui. Uma outra possibilidade de fazer a mesma coisa seria usar a função left. O que a função left faz? Vamos no manual, já expliquei isso. String, que é o item 6.3.2 do manual. Funções string, nós temos a função, cadê ela? Está aqui, em ordem alfabética, eu acho. Vamos esperar. Função left. O que essa função faz? Eu passo para ela uma string e um número. E ela me devolve aquela quantidade de caracteres daquela string. Então, o que eu vou fazer aqui no exercício? Eu vou passar para a função a coluna nome da tabela pacientes. Eu vou colocar aqui 6. Por que eu vou colocar 6? Porque Márcio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Então, a função left pega do nome do paciente os 6 primeiros caracteres. E esses 6 primeiros caracteres do nome do paciente tem que ser igual a Márcio. Então, essa é uma outra possibilidade. Aqui não vai dar porque não tem nenhum caso, né? Eu acho um aqui, ó. Que ele se chama só Márcio. Não tem o sobrenome, né? Então, esse foi o caso. Bom, então essa seria uma segunda possibilidade. Vamos ver aqui como é que esse exercício vai trabalhar. Eu voltei aqui aquela situação do like. Se eu tirar aqui esse espaço, ó, ele vai trazer aquela mesma situação. Ó, agora ele trouxe com like, tirando o espaço aqui. Porque, na realidade, o primeiro nome igual a Márcio seria Márcio, espaço e eventuais outros nomes. Mas, considerando a situação do banco de dados aqui, onde tem um paciente com o nome Márcio sem sobrenome, ele entraria, né? Então, eu acabei tirando o espaço aqui. Então, vamos corrigir a resposta. Resposta correta também. Bom, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Não estudamos isso ainda. Vou aproveitar esse exercício para explicar essa novidade. Vamos voltar lá no Select. Deixa eu voltar aqui no manual. Eu quero o Select. Só um segundo que eu já... Aqui. Item 6.4, manipulação de dados. Manipulação de dados, eu tenho basicamente 4 procedimentos. O select, para mim buscar informações dentro do banco de dados, é uma consulta.
O insert nós já estudamos, que é para inserir informações novas dentro das tabelas do banco de dados. O update é para mim alterar alguma informação e o delete é para excluir. Esses dois ainda estudaremos hoje ou nas próximas aulas, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é a sintaxe do select. A sintaxe do select está aí. Nós já estudamos alguns desses itens, vocês estão vendo aí que são... E o que eu quero mostrar para vocês hoje é esse order by. Super simples, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar uma tabela qualquer, vamos dar uma olhada nesse banco de dados. Esse banco de dados tem a tabela de estados ligado às cidades, cidades está ligada a editoras e está ligada a escritores. Ou seja, eu tenho escritores e a cidade onde ele nasceu. Eu tenho editoras e a cidade onde está sediada a editora. Eu tenho os livros vinculados às editoras, ou seja, são os livros que foram publicados por aquela editora. E os livros estão ligados aos escritores, e aqui eu sei quais autores de determinado livro. Escritores escreveram livros escritos por escritores. Então eu sei que um escritor escreveu vários livros, e um livro pode ter sido escrito por vários escritores. Ok. Vou pegar aqui a tabela de cidades, que é uma tabela mais simples. Olha só. Vou fazer um select. Vamos ver o resultado disso. Veja que, por padrão, na realidade não chega a ser um padrão. Se você não especificar qual é a sequência, qual que é a ordem que você quer nos dados que virão na matriz resultante, o software de banco de dados vai mandar os dados que você está consultando da forma que seja mais rápido para ele. Então, como eu não especifiquei nada, você vai ver que essa matriz aqui, ó, que é o resultado do meu comando, ela está ordenada pelo código 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Ó. Certo? Mas e se eu quisesse ordenar? Aqui eu tenho o código da cidade, de qual estado ela é, o nome da cidade, a população dessa cidade e a data de fundação dessa cidade. E se eu quisesse que essa matriz resultante ela estivesse ordenada pela cidade com população? Isso aqui, gente, é um recurso... deixa eu até fechar isso aqui e fazer de novo. Ó, esse é o resultado padrão. Esse recurso de clicar aqui é um recurso da biblioteca JavaScript que eu uso para mostrar esses dados, tá? Então, esse clicar no nome da coluna aqui, esquece. Isso aqui não tem nada a ver lá com o acesso feito ao banco de dados, que é o que eu vou mostrar agora. Eu quero que o resultado venha ordenado pela população da cidade com menor para a cidade de maior população. Então, sempre respeitando a ordem que está exposta no manual, eu ponho select, tem o into que nós ainda não estudamos, e eu acho que nem vai, porque não sei se vai fazer parte do conteúdo que nós vamos estudar. Então, eu tenho que respeitar essa ordem aqui, ó, que é a sintaxe do comando select. Select from, where, group by, que nós já estudamos, having, order by, limit, etc. Eu tenho que respeitar essa ordem. Eu não posso ficar colocando esses itens aqui na ordem que eu bem entender, não. Então, o meu comando tem o select, tem o from, a princípio não vou colocar a cláusula where, e eu quero colocar o order by. Esse order by, a função dele é simplesmente falar para o software de banco de dados qual é a ordem que eu quero da matriz resultante. Então, eu vou pegar, e eu falei que eu ia colocar pela população. Então, eu vou falar o seguinte, ó, o banco de dados, devolve para mim todas as linhas da tabela cidades, mas eu quero essa matriz resultante ordenada pela coluna população. É simplesmente o order by, a função dele é fazer uma ordenação dos dados da matriz resultante. Então, veja agora como é que vai ficar o resultado. Olha lá.
Começou tudo com população 0, 0, 0, 0, depois população 1, 1, 12, 12, 12, 25, etc, etc. Tá vendo? Que agora a matriz resultante, a ordem dos dados veio pela coluna população, que é a que eu solicitei. Ele trouxe automaticamente da menor população, da população menor para a população maior. Esse é o padrão. Eu posso solicitar que seja ao contrário, usando o DESC, que seria de descendente. Ou seja, eu quero da população maior para a menor. Vamos executar novamente. Ixi, bugou o site aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que está acontecendo. Quer mostrar? Está piscando aqui. Deixa eu tentar entrar no outro exercício aqui. Outra pergunta. Deixa eu dar uma atualizada na página aqui. Vamos ver. Eu vou usar aqui, então, ó, deixa eu pegar aqui. Eu tenho a tabela de cidades aqui também nesse banco. Ó. Cidades com código, nome e população. Então, vale o mesmo comando, né? Tem a tabela de cidades e tem a coluna população. Vamos ver se vai dar problema aqui. Agora não deu, ó. É algum bugzinho no JavaScript do site aqui que faz aparecer essa janelinha aqui para a gente ver o resultado. Veja que agora ele está trazendo os dados solicitados da tabela cidades, mas agora o critério de ordenação dessa matriz resultante é a coluna população da maior, ó, essa cidade aqui tem Jesus, 2.147.483.647 habitantes. É lógico que isso aqui são dados hipotéticos, né? Mas só para ilustrar. Então agora veio a população do maior para o menor. Se eu tirar o DESC, o ASCII seria ascendente. Mas a gente normalmente nem informa, porque é meio que padrão, tá? Então veja que agora voltamos a ter população 0,002, ó, aí começa a aumentar o número da população. Então, o ascendente, que é do menor para o maior, como ele é padrão, a gente quase não usa ele. Né? Então eu coloco aqui população e ele já sabe que é do menor para o maior. A gente nem usa muito informar isso, porque ele é o padrão. Deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar outro banco de dados, que eu quero mostrar uma outra situação aqui para vocês. Essa é a mesma, deixa eu ver, outra. Isso. Vamos ver se esse banco de dados aqui... Eu quero um banco de dados que eu quero mostrar para vocês que esse critério de ordenação, ele pode ter mais de um critério. Quer ver? Deixa aparecer um outro banco de dados, de doenças não dá. Nossa, mas só esse banco, ele não vai trocar esse banco de dados por outro, não? Vixe, Maria. Não é possível. Vamos lá, nível 3. Olha, só fica nesse banco de dados de paciente, doenças. Aí, mudou de banco. Mas esse aqui também não tem uma situação que facilita a minha vida para mostrar outro exemplo para vocês, não. Vamos lá, tentando outra. Vamos ver isso aqui. Eu vou usar esse aqui para te mostrar uma outra situação. Olha só. Eu vou mostrar a tabela de pacientes.
from pacientes. Vamos ver o que tem na tabela de pacientes. Se eu colocar o from aqui, não funciona. From pacientes. Tá aí a tabela de pacientes. Bom, veja aqui a matriz resultante, que é o resultado do comando de consulta select que eu mandei para o banco de dados. Ele me trouxe os dados ordenados pelo código, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá certo? Eu poderia, por exemplo, mandar trazer em ordem alfabética, pelo nome do paciente. Então, order by nome no Podesk. Ou seja, eu quero os mesmos dados, porém ordenados pelo nome do paciente de forma decrescente, de Z para A. Vamos ver? Então, veio lá, ó, os pacientes com nome X, X, W, 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 V, ou seja, em ordem alfabética, de Z para A. Outra possibilidade que eu tenho, eu quero saber o seguinte, eu quero saber os pacientes pelo mês de nascimento. Os que nasceram em janeiro, depois os que nasceram em fevereiro e assim sucessivamente. Então, o que eu posso fazer? Usar as funções de data e hora. Funções e hora. Está naquele grupo de funções que eu pedi para que vocês dessem uma estudada. Funções string, funções numéricas, funções de data e hora. Dentro das funções de data e hora, eu tenho a função... Cadê a função? Esta função. Essa função, eu passo para ela um date ou um date time, e no caso do banco de dados, o paciente tem a data de nascimento, que é date, eu passo para essa função um date ou um date time, e ele me retorna só um mês. Olha o exemplo aqui, ó. Passando para ele a data 1998-02-03, ele retorna 2. Que é o mês desta data. Então, eu vou falar o seguinte, eu quero que ordene os pacientes pelo seu mês de nascimento. Vamos ver o resultado? Olha lá, ixi, tá tudo em branco aqui, ó. Veio todos os pacientes com mês 0000 também, deu para mostrar os outros, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar pelo mês de dezembro para janeiro. Então, eu vou pôr o BESC aqui, ó. Então, com o BESC, agora sim, ó, veio dezembro, novembro, 11, ó, tá vendo? 11, 11, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 7, 6, 5, tá certo? Ou seja, eu estou colocando essa matriz, que é o resultado do comando de consulta que eu mandei para o banco de dados, colocando em ordem decrescente pelo mês de nascimento, não é pela data de nascimento, é só pelo mês. Ó, dezembro, novembro e assim sucessivamente. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Imagina que... Deixa eu fazer um outro teste aqui que eu acho que vai ser mais simples de entender. Eu vou trazer os pacientes ordenados pelo sexo. Então, vamos ver o resultado. Ó, veio sexo vazio, depois sexo 1, depois sexo 2, 6, A, D, F, 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 F. Certo? E se eu quisesse... Bom, o sexo aqui não ficou legal porque tem um monte de coisa misturada lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma condição. Vou colocar where o mês de nascimento está entre 1 e 12. Que é o válido, né? E aí, eu vou fazer a ordenação pelo mês de nascimento. Deixa eu anotar aqui as coisas que a gente está estudando nessa aula, para depois eu colocar no vídeo lá. Então, nós estamos estudando o order by. Esse between aqui, eu não me lembro se eu já falei dele para vocês. Mas eu vou falar dele agora também.
o que esse between faz? Vamos falar do between, depois eu volto no exemplo. O between é simplesmente para falar que esse mês do nascimento dos pacientes tem que estar entre 1 e 12. E eu vou ordenar pelo mês de nascimento. Então, vamos executar. Olha lá. Ó, agora, veja que não vem aquele monte de pacientes com nascimento 000, coisa do tipo. Todos os que estão aqui com a data de nascimento, o mês está entre 1 e 12. Ó, e está ordenado. Está ordenado de janeiro, depois fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. E se eu mandasse fazer descendente, seria de dezembro. Vamos lá, vamos conferir. Olha lá, ó. Dezembro, 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 depois novembro, 11, 11, 11, 11, e assim, ó, depois do mês 11 vem o mês 10, depois do mês 10 vem o mês 9, 9, depois o mês 8, e assim sucessivamente. Bom, o que eu estou querendo explicar para vocês? Eu vou até mudar aqui minha brincadeira. Eu vou colocar que o sexo tem que ser igual a F, o sexo tem que ser igual a N. Feminino ou masculino só para facilitar. E eu vou fazer a ordenação pelo sexo. Então, vamos ver o resultado? Ó, então, ordenando pela coluna sexo, a letra F não aparece o masculino porque ele limita a 50 aqui, né? Que pena, esse exemplo não ficou legal. Vou voltar lá para o... Deixa eu tentar um outro banco de dados aqui. Seria tão bom se tivesse um outro critério. Deixa eu ver se tem alguma tabela que me ajuda a fazer um exemplo mais legal. Deixa eu pensar aqui. Posso usar... Deixa eu ver como é que está essa tabela de clientes aqui. Se eu colocar nessa tabela de clientes, apenas os clientes que têm sexo igual a F ou sexo igual a N. Apareceu sexo feminino, masculino, FN, FN. Mas, se eu colocar um order by sexo, vamos ver se vai aparecer os dois. Feminino, 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 feminino. Também não aparece o masculino, porque ele limita 50 linhas aqui no resultado. Então, não vai dar para mostrar para vocês o que eu quero apresentar. Esse exemplo aqui também não está legal. Bom, eu vou usar, então, a data de nascimento mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou falar aqui da tabela de clientes. Eu quero que o mês do nascimento dos clientes estejam entre 1 e 12, portanto, e aí eu vou ordenar o resultado pelo mês do nascimento. Aqui é o mesmo exemplo que eu estava fazendo anteriormente, tá? Então, olha só. Opa, escrevi nascimento errado. É sempre bom olhar a mensagem de erro aqui, ó. Ele está falando que desconhece a coluna nascimento, porque faltou o C aqui, ó, né? Cimento. Vamos lá para o resultado agora? Então, veja bem. Aqui, ó, a ordenação é pelo mês de nascimento. Então, tá aqui, ó, janeiro, 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 depois fevereiro, fevereiro, e assim sucessivamente. Ok, beleza. O que eu
quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que há uma possibilidade de eu colocar mais de um item na ordenação dos dados. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar esse primeiro bloco aqui, ó, todos esses clientes, eles são do mês de janeiro, que foi o critério de ordenação. Janeiro, 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 janeiro. Porém, dentre todos que estão no mês de janeiro, não existe um segundo critério de ordenação. Então, imagina que eu queira colocar como segundo critério de ordenação dessa matriz o nome do cliente. Então, viria todos os clientes do mês de janeiro, depois fevereiro, março e sucessivamente. Ou seja, o primeiro critério de ordenação dessa matriz é o mês. Então, vai ficar aí, ó, 1, depois 2, 3, assim sucessivamente. Mas dentro de cada mês, eu quero um segundo critério. E aí eu vou colocar o nome do cliente. Então, vai ficar em ordem alfabética o nome do cliente dentro de cada mês estipulado. Para fazer isso é simples. Eu estou falando que order by, quais são os critérios de ordenação do resultado? Primeiro, o mês de nascimento, vírgula, o segundo critério é simplesmente o nome do cliente. Então, você vai ver agora aqui no resultado, o que aconteceu. Se você pegar todos aqui do mês de janeiro, os clientes agora estão em ordem alfabética, ó. ABC, Adriana, Alexandre, Alfredo, Big, cliente, Fábio, Jorge, João, José Camilo. Ou seja, o primeiro critério de ordenação dessa matriz resultante é o mês de nascimento. Como empatou 01 aqui, ó, o segundo critério foi colocado o nome em ordem alfabética. Se a gente passar para fevereiro, ó, fevereiro começa aqui. Você vai ver que, novamente, começa em ordem alfabética os clientes do mês de fevereiro. Fevereiro, fevereiro, fevereiro. Olha lá, ó, letra A, B, C, D. Tá vendo? Fevereiro, aqui só mostra fevereiro. Então, ou seja, dentro de cada mês, eu estipulei um segundo critério. E assim sucessivamente. Aqui eu posso estipular quantos critérios de ordenação eu quiser. Tá? Então, aproveitando aquele exercício, eu estou explicando para vocês o order by. Eu posso solicitar ao software de banco de dados que, ao me devolver a matriz com os dados que eu solicitei, essa matriz venha com ordenações que eu estipular. E mais um exemplo, olha só. Aqui o critério é o mês, 01, 01, 01, 01, depois 02 e assim sucessivamente. O segundo critério é o nome, então aqui está em ordem alfabética. Mas eu ainda posso fazer o seguinte, ó. Eu posso falar que eu quero o mês de nascimento decrescente. Então veja como é que vai ficar. Agora vem dezembro, 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 depois novembro e assim sucessivamente, ó, novembro, 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 novembro. Mas dentro do mês de dezembro você vai ver que está em ordem alfabética. A ordem alfabética. André, Carlos, Celso, Daniel, Duni, Evandro e assim sucessivamente. Certo? Eu posso, por exemplo, falar que o mês de nascimento é em ordem de janeiro para dezembro, do menor para o maior, mas o nome eu quero em ordem alfabética decrescente, de Z para A. Veja o que vai acontecer agora. Voltamos à situação de mês crescente, de 1 para 12, janeiro, depois fevereiro, e dentro de cada mês, ordem alfabética decrescente. Então, tá W, S, P, O, N, tá vendo? Ó, M, M, J, tá em ordem decrescente, de Z para A. Então, além de poder estipular vários critérios de ordenação, para cada critério eu posso estipular se eu quero de forma ascendente ou descendente. Então, isso aí é a explicação para o order by. Estou explicando esse order by porque surgiu um exercício, né, que a gente acabou perdendo aqui, mas nele solicitava a ordenação.
Bom, vamos dar sequência então, vamos fazer mais alguns exercícios. Mostrar o nome das doenças que tem o nome iniciado com a letra S. Então vamos ver, aqui está a tabela de doenças. A tabela de doenças tem código e nome, então é para mostrar o nome. Select, nome, doenças. Qual que é o critério para separar os dados, as doenças que interessam das que não interessam? As doenças que me interessam como resultado, elas devem ter o nome iniciado com a letra S. Mais uma vez, podemos usar o like. Então, eu posso colocar nome, like, S, depois a letra S, qualquer coisa, fecha, S%. Vamos ver? Então, tá aí. Todos os nomes de doenças que vieram no resultado começam com a letra S. Se eu mandar corrigir a resposta, parabéns, resposta correta. Mostrar o nome e o dia que nasceu os motoristas com sobrenome Moreira. Então, vamos lá, cadê a tabela motoristas? A tabela motoristas está aqui, ó. Tem a coluna CNH, a coluna nome e a coluna nascimento. Então, o nome e o dia, deixa eu ver aqui, a tabela motoristas tem nascimento que é date. Eu vou colocar que é nascimento, a coluna é coluna nascimento. Então eu vou colocar aqui nascimento. Eu não sei, nós vamos descobrir agora, se o exercício pede o dia, seria só o dia. Dia 5, dia 10, dia 20, dia 30, ou se é a data completa. Então, a princípio, eu vou deixar nascimento, que é a data completa de nascimento do motorista, mas se der errado, eu vou extrair dessa data completa apenas o dia. É uma dupla interpretação que dá para esse exercício, né? Então, nome from motoristas. E a condição para separar os motoristas que interessam dos que não interessam é o sobrenome Moreira. Então, nome, like. Se é sobrenome Moreira, o nome dele tem que ter alguma coisa, um espaço, Moreira, depois do Moreira pode ou não ter alguma coisa. Então, vamos ver aqui o que ele traz como resultado. Trouxe aqui, ó, Henri Moreira Silva, com a data de nascimento, Edson dos Reis Moreira Júnior, com a data de nascimento. Está aqui o Moreira, como sendo o sobrenome. Bom, vamos corrigir e ver se está correto. Deu resposta com erro. Pode ser que realmente o dia de nascimento não seja a data completa. Para isso, então, nós temos a função aqui, ó, que é a função day of month, que me retorna apenas, é sinônimo, ó, dá para usar só a função day. Então, eu posso pôr aqui, ó, DAY, fechou, vamos ver se era esse o problema. Resposta correta. Então, realmente não era para mostrar a data completa. Certo? Bom, pessoal, a princípio, acho que para a aula de hoje já é o suficiente. Só reforçando, façam os exercícios do nível 3. Aqueles que vocês tiverem dificuldade ou cometerem algum erro, vai dando print, guarda essas imagens e traz para a gente nas próximas aulas, que eu vou pegando esses erros que vocês estão cometendo na tentativa de fazer os exercícios e vou ajudando vocês na correção desses exercícios. Na próxima aula, eu vou ver se a gente já começa. Bom, se bem que agora, de acordo com o nosso cronograma, hoje, dia 15 de dezembro, é nossa última aula. Esse ano, nós vamos retornar com a disciplina no dia 5 de janeiro. Está agendada a nossa aula aqui, 5 de janeiro. Então, na nossa próxima aula, nós vamos já começar a estudar os exercícios de nível 4. Exercícios de nível 4 e 5. Tá? Vai ser os nossos próximos assuntos. E aí eu espero que até lá vocês consigam praticar bastante esses exercícios de nível 3 para que não fique dúvidas, tá certo? Bom, por hoje é só isso, tá? Relembrando, façam exercício de nível 3, anotem as dúvidas, as dificuldades, para que a gente possa resolver junto nas próximas aulas.
Beleza? Qualquer dúvida, qualquer outra pergunta, pode mandar no WhatsApp, que a gente vai trocando figurinha. Certo? Alguém, alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, legal. Então, por hoje é só. A gente se vê aí na próxima aula. Até mais, um abraço.